Professor, o peixe grande sempre tem que ser quadrado. Tipo assim, não sei não, mas eu sei que é quadrado. Ah, não, o perímetro nunca é quadrado. O perímetro é uma unidade de comprimento, né? Então só a área que é ao quadrado. Vamos ver. Pessoal, página 5, questão 5, ele diz o seguinte: a seguir existem 3 triângulos. Tem um erro bem grande num desses triângulos, mas eu vou fingir que ele não existe por enquanto, vou corrigir a questão e depois vou te mostrar qual é o erro que o autor da apostila cometeu ao desenhar um dos triângulos. Complete as lacunas das afirmativas seguintes. Letra A. Quanto aos lados, o triângulo 1 recebe o nome de escaleno, porque todos os lados são diferentes. Escaleno, muito tranquilo. Letra B. Quanto aos ângulos, o triângulo 1 é chamado de retângulo. Retângulo, tem um ângulo reto. Retângulo. Como? Sim. É que na verdade, como ele já falou, o triângulo é denominado, né? Como ele já falou a palavra triângulo, tu não era obrigado a colocar de novo a palavra triângulo, mas não invalida a tua resposta de forma alguma. Letra C. Quanto aos lados, o triângulo 2 é denominado. Já que ele colocou 2 risquinhos em cada lado, significa que todos eles têm o mesmo tamanho. Então é o equilátero. Por quê? Tem lados iguais. Isso, acabei de explicar. Quando ele colocou. Ah, sim, ele pede para explicar o porquê. Ah, muito obrigado. Porque tem 3 lados iguais. todos os lados sem problema. Olha, esse é o tipo de coisa que você já tem maturidade para perceber que não faz diferença. Se o triângulo tem todos os lados e eu escrevi todos, tu escreveu 3 que são todos os lados, não precisa levantar a mão e perguntar para o senhor, eu coloquei 3, está certo ou está errado? Né? Porque aí já é demais, né, galera? Todos os lados têm o mesmo tamanho. Senhor, eu coloquei que todos os lados são iguais. Vou te confessar que aí já não é a mesma coisa. Olha só que loucura. Tu dizer que todos os lados são iguais e dizer que todos os lados têm o mesmo comprimento ou o mesmo tamanho são coisas diferentes. Como assim, professor? Ué, esse lado é igualzinho a esse? Não, um está assim, o outro está assim. Um está inclinado, o outro está na horizontal. Então todos os lados são diferentes entre si, mas todos têm o mesmo tamanho. Claro que se tu colocou todos são iguais, dá para aceitar. Mas só estou te mostrando que se o cara for rigoroso e quiser mostrar que está errado, ele consegue provar. Então o certo é todos têm o mesmo tamanho ou a mesma medida. Iguais apenas não é legal. Por isso que eu tomei cuidado no quadro anterior, na hora de falar o que eram os triângulos, não falei que eles têm todos os lados iguais, e sim todos os lados têm a mesma medida. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Letra D. Quanto aos ângulos, o triângulo 2 recebe o nome de... Todos os ângulos são agudos, então é acutângulo. Pois apresenta... 3 ângulos. Pode ser 3 ângulos Internos aqui. agudos. Internos, gostei. Internos agudos. Bem complexo. Legal. Letra E. Quanto aos lados, o triângulo 3 é chamado de... Já que 2 lados são iguais, isósceles. Isósceles. Visto que possui 2 lados com mesmo tamanho. 2 lados iguais é perigoso de escrever. E a F, quanto aos ângulos, o triângulo 3 é denominado obtusângulo. Ô professor, mas ali no 3, ele não colocou isso, quer dizer que ele... É porque ele colocou a medida, se ele colocou a medida, ele não precisa colocar um risquinho para identificar. Boa pergunta, garoto. Porque tem Um ângulo obtuso. Isso, um ângulo obtuso. Ou um ângulo maior que 180 graus.
bem tranquila essa questão, bem simples. O senhor conta qual é o erro agora? Galera, quando dois ângulos são iguais dentro de um triângulo, os lados opostos àqueles ângulos têm que ser iguais. E o contrário também é verdade. Se dois lados são iguais, os ângulos opostos a esses lados também devem ser iguais. Olha o que ele fez aqui, ó. 5 é o tamanho desse lado, e aqui tem 5, que é o tamanho do outro lado. Quem é o ângulo oposto ao lado de C, esse lado de 5 aqui? Quem é o ângulo oposto que está longe? Oi, galera, ângulo, perguntei qual é o ângulo oposto ao lado de 5. 45 não está oposto, está adjacente, está grudado. O 30 é o 30 que está longe dele. Quem é o ângulo oposto a este outro lado de 5? Um absurdo. Se os lados são iguais, os ângulos opostos tinham que ser. Esse triângulo que ele desenhou aqui no papel não existe na realidade. É impossível construir um triângulo que tenha um lado 8 e dois lados iguais a 5, sendo que esses ângulos sejam diferentes. Tá? Mas tu vê, não perceber isso não altera em nada o exercício. Eu só estou te mostrando algo que é importante tu saber desde já. Se o cara tem 3 ângulos iguais, ele tem que ter os 3 lados iguais. Se um triângulo tem 2 ângulos iguais, quantos lados são iguais? 2, e são os lados opostos aos ângulos. Ou seja, é impossível um triângulo ser isósceles e não ter 2 ângulos iguais. Ele fez um triângulo isósceles que não existe na prática. Esse ângulo era para ser obrigatoriamente igual a esse, o que não interfere na conversão do exercício, tá? Mas é importante tu saber que nem todo triângulo existe, né? Não dá para construir o triângulo que tu quiser, tem triângulo que não se encaixa, simplesmente isso. Muito bom! Faltou ainda a 6 e a 7 que eu vou corrigir na próxima aula. Muito obrigado pela atenção e pela paciência. Não é garantia, não é garantia nem de que esse exista. É possível que na hora de tu montar esse triângulo não dê os ângulos que ele colocou ali. Certo? Ou seja, ele fez meio rápido aqueles triângulos, não teve o cuidado de ver se aqueles triângulos existiam na prática. Mas uma das possibilidades seria ser 30 e 30. Ou 45 e 45. Ainda não.